Rússia dispara míssil intercontinental contra a Ucrânia pela primeira vez na guerra. E você vai ver ainda. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, vai ao STF para esclarecer contradições em depoimentos em investigações da Polícia Federal. E ainda, funcionários e terceirizados do Banco do Brasil são alvos de operação contra a fraude. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, com as principais notícias. Nesta tarde, o tenente-coronel Mauro Cid vai ficar frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes para esclarecer contradições entre depoimentos e investigações da Polícia Federal. Ao esclarecer dúvidas, Cid tenta salvar os benefícios da delação. Nessa oitiva, o militar vai ter que explicar as contradições entre os depoimentos que abasteceram sua delação premiada e as descobertas da Polícia Federal quanto ao plano de golpe de Estado. A audiência acontece no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Para esse tipo de ocasião, o ministro relator costuma nomear um juiz auxiliar para tomar o depoimento. Mas dessa vez, será o próprio Moraes que vai conduzir o depoimento de Mauro Cid. Essa é a segunda vez que Mauro Cid presta depoimentos nesta semana. Na terça-feira, o tenente-coronel esteve na sede da Polícia Federal em Brasília e depois, após os investigadores recuperarem arquivos que tinham sido deletados dos aparelhos eletrônicos do militar. Agora, se Moraes considerar que Cid mentiu ou omitiu informações nos depoimentos que prestou no âmbito da colaboração premiada firmada com a PF, há chances de que ele tenha a delação revogada e volte a ser preso. Não seria uma novidade para o tenente-coronel, já que em março deste ano, após audiência no STF, Cid acabou preso por descumprimento das medidas cautelares e obstrução à justiça. Na ocasião, o militar foi ouvido por um juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E cerca de 40 pessoas devem ser indiciadas no inquérito do golpe. A polícia trabalha na conclusão da lista, que inclui suspeitos de participar do 8 de janeiro e ainda de planos para matar Lula, Alckmin e Moraes. O documento detalha conspirações golpistas. O inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro está próximo de ser finalizado. O relatório, com mais de 700 páginas, vai ser encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além do inquérito que levou à prisão de 4 militares de alta patente do Exército na última terça-feira, também serão concluídas investigações sobre conspirações golpistas anteriores, descobertas durante as eleições presidenciais de 2022 e após a derrota de Jair Bolsonaro. O relatório final deverá indiciar diversas pessoas por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, mas não deve pedir a prisão antecipada dos alvos, o que não significa que não possam ser presos após julgamento. Os materiais apreendidos durante a operação que revelou o plano golpista para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ainda passarão por perícia. Caso surjam novos nomes, um relatório adicional será elaborado e enviado ao Supremo para ser anexado ao inquérito principal. O relatório também será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai analisar o trabalho da PF para decidir se apresenta denúncia criminal contra os indiciados. No Rio de Janeiro, acontece hoje uma operação contra fraudes no Banco do Brasil. A estimativa é de que o prejuízo ao banco seja de mais de 40 milhões de reais. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizam uma operação contra fraudes no Banco do Brasil. Entre os alvos da Operação Chave Mestra estão funcionários e terceirizados investigados por participação em organização criminosa e invasão de dispositivo de informática. As investigações tiveram início a partir de informações apuradas pela Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil,
e revelaram que o grupo utilizava dispositivos eletrônicos como modems e roteadores clandestinos para acessar sistemas internos de agências bancárias e obter dados sigilosos de clientes, manipulando essas informações para cometer fraudes financeiras. O prejuízo ao banco calculado foi de mais de 40 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, o grupo criminoso tinha divisão de tarefas específicas. A organização atuava desde dezembro do ano passado e, em apenas 8 meses, conseguiu invadir o sistema de segurança de agências do Banco do Brasil, localizadas no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel, centro do Rio, além de unidades localizadas nos municípios de Niterói. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão contra 11 investigados. Mais de 20 equipes policiais da Delegacia de Roubos e Furtos e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado participam da operação. E veja a seguir, Rússia dispara míssil intercontinental contra a Ucrânia pela primeira vez na guerra. E agora imagens ao vivo de Brasília. Por lá, 27 graus agora, Esplanada. Já já. Vou para uma... Nós estamos de volta com as principais notícias, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 39 minutos. Uma operação cumpre 37 mandados de prisão contra uma quadrilha por golpe da falsa central eletrônica, telefônica, aliás. Suspeitos se passavam por funcionários de bancos para obter dados pessoais e senhas. A Polícia Civil de Goiás realiza uma operação contra um grupo responsável por aplicar o chamado golpe da falsa central telefônica. O Ministério da Justiça e Segurança Pública apoia a operação de repressão a fraudes. Policiais civis do Ceará, Pará, Piauí e de São Paulo também saíram às ruas para cumprir mandados contra suspeitos de integrar a quadrilha. Estão sendo cumpridos 37 mandados de prisão temporária e outros 55 de busca e apreensão. De acordo com a investigação, os suspeitos telefonavam para as vítimas e se passavam por funcionários de instituições financeiras para obter informações bancárias e senhas. A partir daí, conseguiam fazer transferências das contas dessas pessoas. Somados, os valores identificados nessas contas chegam a R$ 500 mil. Foram bloqueadas 438 contas bancárias que, segundo as investigações, estavam envolvidas no esquema. No Distrito Federal, a Polícia Civil apreendeu joias, celulares eletrônicos e dinheiro vivo com os alvos de buscas. Segundo o delegado responsável pela operação, só os maços de dinheiro já somam R$ 556 mil. Após ludibriar as vítimas, os criminosos as induziam a acessar sites clonados que possuíam exatamente o mesmo layout das páginas oficiais dos bancos. Os alvos são suspeitos de cometer crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 21 anos de prisão. O Brasil tem alerta de temporais a partir de amanhã. Meteorologistas informam que deve chover muito em grande parte do país até a próxima terça-feira. Uma forte chuva pode voltar a ganhar força em grande parte do país. Há previsão de temporais com raios desde Rio Branco, no Acre, até a altura de Vitória, no Espírito Santo. A área de alerta para chuvas inclui o sul do Amazonas, quase todo o centro-oeste, Minas Gerais, e o interior de São Paulo, Paraná e oeste de Santa Catarina. A frente fria se forma no litoral do Sudeste, associada a um sistema que intensifica os ventos em altos níveis da atmosfera. Esse conjunto será responsável por trazer instabilidade significativa ao Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Nordeste, há uma tendência de aumento de nebulosidade com pancadas de chuva a partir do domingo, especialmente no centro-sul da Bahia.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, na faixa central do país, as chuvas mais expressivas devem chegar nesta sexta. Nos próximos dias, deve chover muito no Brasil, de 150 a mais de 220 milímetros. E após um princípio de incêndio em um shopping em Belo Horizonte, Minas Gerais, o estabelecimento foi esvaziado às pressas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O Shopping Diamond Mall, na região centro-sul de Belo Horizonte, precisou ser esvaziado às pressas na noite desta quarta-feira, após um princípio de incêndio. Algumas pessoas filmaram a movimentação na saída do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente teria sido provocado por um curto-circuito em um espaço vago no quarto andar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em nota, a administração do empreendimento disse que a situação foi imediatamente controlada e não houve maiores consequências. Ainda segundo a direção, o shopping foi evacuado por segurança e funciona normalmente nesta quinta. Um estudo apresentado destacou que o calor recorde dos oceanos agravou os furacões do Atlântico este ano. As temperaturas oceânicas recordes aumentaram a velocidade máxima dos furacões que passaram pelo Atlântico em 2024, de acordo com um estudo divulgado que confirma que o aquecimento global amplifica o poder destrutivo das tempestades. Uma análise do Instituto de Pesquisa americano Climate Central revela que os 11 furacões da temporada de 2024 se intensificaram entre 14 e 45 km por hora. As emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa influenciaram as temperaturas da superfície do mar em todo o mundo, disse o autor do estudo, Daniel Guilford. No Golfo do México, essas emissões elevaram as temperaturas da superfície do mar em cerca de 1,4 graus Celsius acima do que teriam sido em um cenário sem mudanças climáticas. Esse calor torna os ventos com força de furacão mais potentes. Assim, tempestades tropicais como Debby e Oscar rapidamente se tornaram furacões. E furacões como Milton e Beryl passaram da categoria 4 para 5 na escala Saffir-Simpson. E o devastador Helene passou da categoria 3 para 4. Cada mudança de categoria significa um aumento de cerca de 4 vezes no poder destrutivo. O Helene deixou mais de 230 pessoas mortas e foi o segundo furacão mais mortal a atingir os Estados Unidos em meio século, depois do Katrina em 2005. Em outro estudo que analisou a intensidade de tempestades entre 2019 e 2023, a Climate Central descobriu que 84% dos furacões nesse período se fortaleceram significativamente devido ao aquecimento oceânico induzido pela ação humana. E os especialistas alertam: é provável que esses impactos piorem quando as temperaturas médias globais ultrapassarem 1,5 grau acima da era pré-industrial. A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou pela primeira vez um míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear e longo alcance. Segundo militares ucranianos, o míssil foi lançado do sul da Rússia, em direção a Dnipro. O ataque danificou uma instalação industrial e provocou incêndios na cidade, deixando feridos. Militares da Força Aérea Ucraniana confirmaram que o míssil balístico russo não carregava uma ogiva nuclear. No entanto, tinha capacidade para tal. Um míssil balístico intercontinental é uma ferramenta de destruição em massa. Esse tipo de arma sai do chão, podendo carregar ogivas nuclear e viajar distâncias superiores a 5.600 quilômetros. Uma arma tão poderosa que apenas os Estados Unidos, Rússia e China possuem. O lançamento do míssil russo ocorre logo após o uso de mísseis americanos pela Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que não tem nada a dizer sobre o assunto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está nos meses finais de seu mandato, antes da posse de Donald Trump, autorizou a Ucrânia a disparar mísseis de longo alcance de fabricação americana contra o território russo. A permissão é para que esses armamentos sejam usados não só para se
não só para defender o seu próprio território, como vinha acontecendo até agora, mas para atacar a Rússia. Vamos falar agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais da FMU, Tiago Mattioli, para entender o que pode acontecer agora nessa guerra, que já dura mais de 2 anos. Professor, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Bom dia, muito obrigado. Professor, a decisão de Biden pode fazer a guerra ganhar uma escala muito maior do que os limites atuais? De certa forma, sim, né? A autorização para o uso dos armamentos que eles chamam de ATACMS permite, então, uma maior ofensiva da Ucrânia e, por conta disso, a Rússia tem uma tendência a utilizar um outro armamento, como, por exemplo, esses mísseis intercontinentais com capacidade nuclear, apesar de ainda não estarem carregados com ogivas nucleares, o que leva a guerra a um outro patamar. Entretanto, é importante a gente pensar que mesmo a Rússia não tem o interesse numa escala da guerra muito maior, porque isso pode envolver outras frentes de batalha, e uma guerra com múltiplas frentes de batalha é sempre muito mais difícil de ser combatida. Então, a história mostra que guerras de várias frentes acabam sendo prejudiciais para aquele que está realizando, no caso a Rússia. Mas, de fato, o uso do armamento dos Estados Unidos pela Ucrânia, conseguindo atingir o território russo de forma muito mais ofensiva do que a atual, pode sim levar ao uso de outras armas pela Rússia, talvez ainda não armas nucleares, porque é um custo muito grande, obviamente, mas sim levando a um novo tipo de conflito dentro da região. No caso de uma retaliação russa, professor, quais seriam as possíveis respostas do país russo? Uma vez que a Rússia seja atacada dessa forma, ou seja, o seu território ele deixe de ter a integridade em locais que não estão próximos à fronteira ou próximos de onde os militares estão agindo, levará a Rússia, obviamente, a intensificar as suas ações militares e, eventualmente, utilizar esse novo armamento. Inclusive, o uso do míssil intercontinental é uma demonstração de força. A ideia deles é demonstrar que eles já estão usando um armamento que pode ser aprimorado, que pode ser aquele que pode levar uma ogiva nuclear, ou seja, um míssil que pode atacar a 5.000 quilômetros está sendo usado para um ataque que seria razoavelmente perto. Então, a ideia não é demonstrar uma força no sentido da distância, mas sim da possibilidade do uso de armas nucleares, e o presidente Putin assinou recentemente uma mudança da doutrina nuclear russa, ou seja, agora ele entende que a Rússia, enquanto país, entende que ataques de países não nucleares, se estiverem sendo feitos com suporte de potências nucleares, pode levar ao uso da arma nuclear. Ou seja, a Ucrânia atacando a Rússia poderia ser atacada com armas nucleares porque ela está sendo suportada, auxiliada por uma potência nuclear que é os Estados Unidos. Então, nesse sentido, existe uma possibilidade de escalada do conflito, mas, como mencionei, eventualmente calculada, porque uma guerra de múltiplas frentes, por exemplo, envolvendo Finlândia, envolvendo Suécia, envolvendo outros países da OTAN, seria prejudicial, de fato, para a Rússia. Professor, Trump tem sido crítico, da política de Biden na Ucrânia e disse que acabaria com a guerra em apenas um dia. Ele falou muito disso durante a campanha eleitoral. E agora, na sua análise, a decisão de Biden, ela será mantida depois que Trump assumir o governo em janeiro? A tendência é de que não, né? O Trump tem, de fato, manifestado o interesse em terminar com a guerra da Ucrânia. É claro que é só uma retórica essa ideia de 24 horas, é um assunto que tem uma complexidade que não permitiria uma resolução tão fácil assim, a não ser que a Ucrânia aceitasse a sua derrota, e nesse sentido a Rússia sairia como vitoriosa, o que também não é de interesse dos aliados ocidentais, mas a tendência é que a administração Trump revogue essas autorizações e que deixe de financiar, como tem financiado o governo Biden, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia deixaria de receber grande parte dos recursos e provavelmente grande parte dos armamentos, o que prejudicaria a sua posição no conflito, eventualmente levando ela a sucumbir ou mesmo se render. Mas ainda é muito cedo para a gente poder falar o que vai de fato acontecer, mas o que a gente pode determinar a partir de agora, com os discursos do Trump e as suas manifestações recentes, é de que existe uma tendência dos Estados Unidos ir se retirando
desse conflito no sentido do seu apoio. Então, haveria menos apoio à Ucrânia e, eventualmente, a tentativa de negociação pelo governo Trump do fim dessas hostilidades. Entretanto, nós não sabemos exatamente como isso seria feito. Perfeito, professor. Olha, muito obrigada pela sua análise, pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e ouvir, né, as suas observações. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Um ótimo dia. E na edição de hoje, nós vamos conhecer uma cidade encantadora italiana. Vamos ver. Livino é uma charmosa cidade alpina localizada na região da Lombardia, no norte da Itália, perto da fronteira com a Suíça. Famosa por ser um destino de inverno longo e muito rigoroso, o período de verão é bem curto e fresco. Além disso, Livino é isenta de impostos, o que a torna um paraíso para compras. Bom, para encerrar de forma bem leve, nós vamos ver agora uma câmera ao vivo da cidade de Livino. Saindo do Brasil, vamos para a Europa, na Itália. Por lá agora são 15 horas e 53 minutos e a imagem que vocês vão ver mostra uma cidade que oferece excelentes condições para praticantes de esporte no inverno. A prática de esqui e snowboard é muito requisitada. Já no verão, o local também atrai turistas que buscam atividades ao ar livre, viu? Como caminhadas, bicicleta de montanha, passeios pela natureza, pelos Alpes, imagina, lindíssima, né? A cidade também é conhecida por sua hospitalidade calorosa, paisagens deslumbrantes, um ambiente bem tranquilo que combina muito com a cultura tradicional da região. E com essas imagens, olha só a neve caindo, que lindo! Nós encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você e até mais.